Bem, boa tarde. Então, a gente pode retomar nossas aulas online, né? E a gente pode recomeçar aqui na nossa apresentação. Então, eu vou fazer uma breve recordação do que a gente tinha falado na semana passada, né? E aí a gente vai seguir em frente com informações novas, tá bom? Bom, então vamos lá. De novo, vendo aí uma ATM, né, um corte sagital de uma ATM, e a gente pode ver aqui nessa fotografia aqui, a orelha externa, né, o antigo meato acústico, aqui aquele osso fininho que tem contiguidade com o tubérculo, com a cápsula articular, com a fossa mandibular do osso temporal. Aqui nós temos o tubérculo articular, músculo pterigóide lateral, cabeça superior ligada ao disco, cabeça inferior ligada à cabeça da mandíbula, né, antigo processo condilar. Vemos aqui o disco, ele tem sua estrutura maior, a banda posterior mais espessa, banda intermediária, banda anterior, aqui os tecidos retrodiscais juntamente com a lâmina superior, lâmina inferior, formando a zona bilaminar e ricamente inervado e vascularizado entre esses dois ligamentos. A lâmina superior é o ligamento posterior retrodiscal superior e a lâmina inferior, ligamento posterior retrodiscal inferior. Entre essas duas lâminas, os tecidos retrodiscais ricamente inervados e vascularizados, como a gente já falou na primeira parte dessa aula. O disco articular, ele está sempre interposto entre essas duas superfícies ósseas. E isso é muito importante para que ele exerça a função de coxinha amortecedor naquelas mastigações mais fortes, de ajudar o deslizamento, né, porque ele é um tecido conjuntivo denso, revestido de células de condrócitos, né, e nós temos condrócitos também nas superfícies ósseas, bem na parte externa das superfícies ósseas, tanto do osso temporal nessa região, quanto da cabeça da mandíbula. E aí a gente estava falando sobre as desordens articulares. Deixa eu tentar passar aqui o slide. Só um minutinho. Então, a gente estava falando das desordens da ATM, né? Os desarranjos entre a cabeça da mandíbula e disco, a incompatibilidade entre superfícies articulares e desordens inflamatórias. Então, a gente estava aqui ainda nesse primeiro grupo, né? Quando a gente estava conversando, e eu gostaria de dizer para vocês também dessa classificação que a gente gosta de utilizar também. Desordens funcionais do disco, desordens inflamatórias da articulação, degenerativas, desordens de hipomobilidade e desordens de hipermobilidade. Talvez essa seja uma classificação um pouco mais moderna e mais interessante. Mas a gente fala um pouco das duas, não se atenham a isso nesse momento. A gente falou das manifestações clínicas de um problema articular, são desde ruídos, limitação da amplitude dos movimentos em coordenações, edema, inchaço, travamentos. Aí esse travamento tem a ver com aquelas hipermobilidades ou hipomobilidades, porque o travamento pode ser aberto, de eu não conseguir fechar a boca, ou fechado, de eu não conseguir abrir a boca, por uma série de razões. Alterações otológicas, oclusais secundárias, dor articular, e a gente vai falar um pouco sobre como a gente solicita esses
exames de imagem. Então, vou seguir aqui, onde a gente já estava falando sobre esses problemas. A gente já tinha falado do deslocamento do disco com redução, falamos das manifestações clínicas, e agora a gente ia seguir. Já estava começando a falar do deslocamento do disco sem redução. Eu vou voltar a mostrar somente essa questão aqui do deslocamento com redução, para a gente poder entender bem de uma vez por todas. Então veja, o deslocamento do disco com redução, como a gente estava falando, as ATMs, né, direita e esquerda, elas, quando a gente dá a ordem assim, para o músculo pterigóide lateral puxar na direção da sua inserção fixa, que são as lâminas laterais dos processos pterigóides do osso esfenoide, ele está posicionado mais à anterior e mais à medial em relação às duas ATMs. Então, quando esse músculo contrai, ele faz uma força em direção à frente e em direção à medial, para o centro do crânio. Só que quando a gente dá essa ordem para os dois músculos, que são, nós temos esses músculos bilateralmente, um em cada cabeça da mandíbula, né? Ou seja, um em cada articulação temporomandibular, a resultante vai ser para frente e para baixo. As forças para medial, elas se anulam, elas vão só para frente e para baixo. Então, quando a gente abre muito a boca, a gente consegue, sentir que a cabeça da mandíbula, o polo lateral da cabeça da mandíbula, ele vai para frente e ele vai para anterior e para baixo. Então, para inferior e para anterior. Quando o disco está deslocado e a gente consegue reduzi-lo na hora que a gente está abrindo a boca, isso é uma recordação do que a gente já estava falando. A gente consegue, na hora do movimento de abertura, vamos supor que seja desse lado, do meu lado direito, que nós tenhamos esse disco à frente. Então, o que acontece na prática é que, a exemplo desse lado aqui, nós vamos ter um obstáculo na frente do disco. Lembra que eu falei que o disco ele vai para anterior e, em geral, para medial. Então, o obstáculo estaria aqui, dessa ATM que quer ir para frente e para baixo, ou ir para frente e para medial. E aí, o obstáculo está justamente à frente e à medial. Então, quando eu quero abrir a boca, que o movimento resultante vai ser para baixo e para frente, com o obstáculo na frente, desse lado o movimento vai ficar um pouco atrasado, mais dificultoso. Então, desse lado a ATM vai gostosinha, para baixo e para frente, a cabeça da mandíbula, e desse lado ela fica travada. Como ela fica travada, e a nossa mandíbula a gente pode entender que atua como se fosse um compasso, aqui, esse lado que fica travado, ele vira a ponta seca do compasso. Então, nossa mandíbula faz isso. Então, o desvio vai acontecer na hora de abertura de boca para o lado do problema. Então, se o obstáculo está aqui fica travando, ele tenta ir um pouquinho, mas ele vira a ponta seca do compasso. Acontece isso. E aí ocorre um desvio que a gente chama ipsilateral. E na hora que a cabeça da mandíbula vence o obstáculo, e o obstáculo fica posicionado agora sim na posição onde ele deveria estar já desde o começo, que é com o disco reduzido, né? Por isso se chama deslocamento do disco com redução. Quando ele fica aqui, na hora que ultrapassa aquela banda posterior do disco, a gente, ou o paciente, tem a percepção de um clique ou de um ruído em abertura. Quanto mais longe está esse disco, mais ele tem que abrir a boca para vencer esse obstáculo. Às vezes esse obstáculo está tão lá para frente que ele tem que abrir muito a boca para conseguir reduzir esse obstáculo. E então esse é o deslocamento com redução. E na hora que a pessoa vai fechar, lembra que o disco já tinha sido recapturado, na hora que ela vai fechar, está quase fechando, o disco escapole de novo, e aí há a percepção do cliquezinho, do ruído, na hora em que acontece o fechamento de boca. Então vamos lá de novo para a nossa apresentação.
Então vejam, o estalido único ou recíproco. Então, ou somente em abertura, ou somente em fechamento, ou em abertura e fechamento. Então, ou é único, né? Ou abertura ou fechamento, ou em abertura e fechamento. Aí a gente considera estalido recíproco. Desvio ipsilateral para o mesmo problema, para o mesmo lado do problema, e depois que ele vence o obstáculo, ele volta a ficar reto. Então, ele é como se ficasse gostosinho de novo, não tem mais obstáculo. Na hora que reduz, não tem mais nada à frente, porque já reduziu. Já está na posição fisiológica onde deveria estar. Então, é desvio ipsilateral. E aí, depois que corrige esse desvio, a abertura fica normal, como eu falei. Isso nós vamos passar. Eu quero passar para vocês esses videozinhos. Vejam, ó, a TM está abrindo, aí, opa, captura o disco. Na hora que está fechando, o disco escapole de novo. Então, vou passar novamente esse mesmo vídeo aqui. Ó, boca fechada, está abrindo, está transladando para anterior e para baixo, né, anterior e inferior. E na hora que fecha, o disco escapole de novo. Mais uma vez, para a gente ver bem isso. Abrindo a boca. Recapturou. Foi até mais ou menos o vértice do tubérculo articular. E na hora que está voltando, o disco escapole de novo. E essa segunda situação que eu vou mostrar agora, que é esse videozinho aí de baixo, vocês vão ver que para haver essa recaptura, a pessoa tem que transladar muito mais, ou seja, tem que abrir muito mais a boca, ou fazer protrusão muito mais. Então, vamos lá. Ó, agora que começa, tá abrindo, o disco tá lá na frente, ó, à frente do vértice do tubérculo. Recapturou, na hora que tá quase fechando, escapole de novo. Então vamos lá de novo esse vídeo aqui. Deixa eu voltar aqui, a gente assistir esse vídeozinho aqui. Ó. Recapturou lá na frente, e agora está voltando, e depois ele escapole de novo. Então, está entendido, acho que está entendido com redução. E agora vamos falar do deslocamento do disco sem redução. É como se o disco agora não pudesse mais voltar para a posição original. Então, quando ele não volta para a posição original, fica sempre atrapalhando, né? Quando ele está próximo assim, da cabeça da mandíbula. Então, a cabeça da mandíbula quer transladar para baixo e para frente, mas ele fica sempre atrapalhando naquela região. Então, o desvio ele não se corrige mais, ele não volta, não é aquele desvio em S mais. É um desvio sem redução. E então, a pessoa abre a boca e do lado do problema continua sendo aquela história da ponta seca. A pessoa consegue abrir a boca, mas em vez o comando neurológico é para abrir a boca reto, mas ele, devido a esse problema anatômico, vai ter a resultante de um desvio ipsilateral. Tá? E como não há redução, não vai ter mais estalido, a limitação de abertura não vai abrir tão gostosinho como antes, e não tem som articular, porque o som articular está relacionado justamente à redução do disco. Como não há redução, e nem depois ele escapole de novo, né, porque ele nem veio, então não tem ruído articular. Quando o disco está bem lá para frente, às vezes não tem a limitação de abertura. Então, a gente só consegue ver se o disco está deslocado, no caso de quando a gente não tem limitação de abertura, em exames de imagem que detectem tecidos moles, né? No caso aí uma ressonância magnética, não exames que meçam os tecidos mineralizados. Então, mais uma vez, aí uma fotografia de um deslocamento sem redução. Agora, para o outro lado, né, a gente já deduz, como o desvio também é ipsilateral, a gente já deduz que o problema da ATM é a ATM desse lado aqui, do lado direito do paciente, né, que a gente está observando aqui. Se esse paciente aqui tivesse a foto dele inteira, o disco onde está o problema estaria aqui, do lado direito do paciente. Aqui duas radiografias. Vejam, na radiografia a gente não vê disco, como eu acabei de falar. Mas a gente vê que esse côndilo aqui, essa cabeça da mandíbula, numa abertura de boca, ela está mais
alojada na fossa do que essa aqui, do outro lado, do lado esquerdo. Porque desse lado esquerdo ela consegue excursionar. No caso aqui, em vez dela ir para baixo e para frente, ela vai para baixo, para frente e para medial, porque formou aquele fenômeno da ponta seca. E aquele que tem que causa a limitação de abertura, que é do lado direito, lado do problema, ele é a ponta seca, então ele não sai tanto da fossa mandibular. Então ocorre como resultante essa história de abrir a boca de um jeito torto, né? Então, agora a gente vai ver um outro tipo, que se chama aderência e deslocamento do disco sem redução. Nesse vídeo vai mostrar as duas coisas. Vamos nos atentar agora para o deslocamento do disco sem redução. Então veja. O disco está aqui na frente, ó. Não dá para ver muito bem nesse vídeo, porque são vídeos de cadáveres, né? São vídeos até antigos. Deixa eu só voltar, porque aqui já é um outro problema. Então vejam, a mandíbula está querendo excursionar, mas ó, aqui na frente nós temos o obstáculo, e ela até consegue, mas vai em atraso, vai depois do que o outro côndilo, do que a outra cabeça da mandíbula. Aqui a gente já vê uma limitação de abertura, que a pessoa tenta abrir a boca, mas esse disco, que está posicionado corretamente, na verdade ele fica grudado no teto da cápsula articular, ou seja, na parte inferior do osso temporal, da fossa mandibular do osso temporal. E ele tenta abrir a boca, aqui nesse caso, deixa eu voltar. Ele tenta abrir a boca aqui. Espera aí. Que é o primeiro vídeo. Aí, ó. Ele tenta abrir a boca, mas como isso ocorre, em geral, por causa da pressão articular, por causa do apertamento em excesso. Aí depois ele desgruda, como se fosse um desentupidor de pia acontecendo. É claro que quando a gente tem uma limitação de abertura, pode ser por problema muscular. E aí a gente tem que fazer alguns diagnósticos diferenciais. Pode ser por deflexão ou desvio de abertura não corrigido, por conta do encurtamento do músculo pterigóide medial do outro lado. Aí a gente precisaria dar uma revisão de anatomia para ver o que acontece, que é esse fenômeno aqui. Supomos que esse músculo desse lado, agora a gente está vendo um crânio, né, no sentido posterior anterior, e aqui o músculo que agora é o pterigóide medial, ele está encurtado, ele está com uma contratura, ele está com algum problema que ele não está relaxando na hora da abertura. Ele é um músculo elevador, na hora da abertura ele tem que relaxar, e ele não relaxa completamente. Ou seja, ele fica encurtado. E aí, na hora que a pessoa vai abrir a boca, o fato desse músculo estar encurtado provoca uma resultante da mandíbula ir para o outro lado. E aí a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial. Isso eu preciso que vocês se lembrem que pode ser um problema muscular e não articular. Não é um sinal patognomônico, mas a gente precisa ter a suspeita assim, de fazer esse diagnóstico diferencial entre o muscular e o articular também. Tá bom? Vamos seguir. Aqui eu não vou falar da terapêutica agora. Vou falar dessa manobra de Minaj, ou Minag, né? Que a gente acabou fazendo essa manobra lá na clínica. Espero que vocês se lembrem daquela paciente que chegou com a história de... Vejam a história da paciente. Vou até interromper um pouquinho aqui para a gente conversar. Vejam a história da paciente. Ela chegou com a queixa de que ouvia uns barulhinhos, ouvia cliques. Então aí a gente já... Uma das hipóteses de ruídos é o deslocamento com redução. E aí ela parou de ouvir os cliques. Isso é importante. Só que aí o que aconteceu foi que ela não conseguia mais abrir a boca tão amplamente. Aí ela se queixava que quando ela ia se alimentar, o alimento caía no colo dela, ela se sujava toda, ela mal conseguia escovar os dentes, passar fio dental, então nem pensar.
Então, pela história, a gente entende que o deslocamento sem redução, ele é uma evolução na fisiopatologia dessa questão, do deslocamento com redução. Então, o disco antes ele até reduzia, aí chegou uma hora ele parou de reduzir. Quando ele parou de reduzir, ele foi lá para frente e aí causou limitação de abertura, ainda mais no início do deslocamento sem redução. Que quando ele reduz, a pessoa vence e ouve um barulho, mas ela consegue abrir a boca, consegue se alimentar, mesmo com barulho. Quando ele não reduz, a queixa é dor, porque nessa região fica interposta aquela zona bilaminar, os tecidos retrodistais, e não mais disco, então pode doer na hora que fecha a boca. Pelo fato também de ser algo assim, ter um efeito agudo assim de uma questão da cronicidade desse problema, mas um efeito agudo na sintomatologia, e por essa região ser ricamente vascularizada e inervada, como nós já falamos também. Mas vejam que interessante. No caso da paciente, se vocês forem lembrar, ela falou assim, aí eu parei de ouvir os ruídos e passei a não abrir a boca tão amplamente. E dói quando eu tento abrir com força. Aí na manobra de minagem, o que eu orientei ela a fazer? Eu orientei, no caso dela, o problema dela era do lado direito. A dor, os ruídos que ela sentia, tudo do lado direito. Quando eu pedi para ela abrir a boca, mesmo com aquela limitação, ela desviou assim. Então a gente desvio ipsilateral. Ela já desviou um pouquinho para o lado do problema, mas mesmo assim não conseguia abrir. Tinha limitação de abertura. Aí eu pedi para ela fazer o seguinte exercício. Para ela jogar a mandíbula, não para o lado do problema, mas para o outro lado, o lado contralateral. Quando ela faz isso, o que eu estou tentando fazer? Fazer ela, a cabeça da mandíbula dela, excursionar para baixo, para frente e para medial, ó. Tá indo para lá. Na hora que ela faz isso, a tendência é ela encontrar o disco que está atrapalhando. Então ela vai, no início, com muita dificuldade fazer isso. E conforme ela joga bem, ela fica contra o disco. Ela vai bem para medial desse lado. Aí depois eu pedi para ela abrir a boca. Na hora que ela abre a boca, ela dá espaço para esse disco que está bem encontradinho, né? Está bem em continuidade com o disco. Ela abre, ela cria o espaço para o disco entrar no lugar onde ele deveria entrar. E foi isso que a gente fez na clínica, não sei quem lembra, que ela acabou, na hora que eu pedi para ela abrir a boca, ela escutou um barulho, que significa que o disco voltou, e aí ela conseguiu abrir a boca, coisa que ela não estava conseguindo. Então ela sentiu um pouco de dor na hora da puxada desse disco para trás, mas ela se sentiu livre de abrir. Lógico que eu pedi para ela abrir bem devagarzinho e voltar reto. E eu fiquei com a mão aqui para ver se na hora que ela voltava o disco escapulia de novo. E eu não ouvi nenhum barulho. Aí eu ensinei para ela a manobra, pedi para ela, se acontecesse isso em casa, ela fazer de novo. E como ela estava com dor, eu prescrevi que ela fizesse termoterapia com gelo. Então, isso é o que vocês lembram do caso real que aconteceu lá na nossa clínica. Então agora eu vou passar aqui de novo a teoria, né, que a gente estava lendo lá da manobra de minagem. Então vamos lá. Vejam, exatamente, aí está escrito exatamente o que a gente fez lá. Para recuperar o disco em casos de deslocamento do disco sem redução, leva-se ao limite de lateralidade para o lado contralateral e força a abertura. Isso aqui a gente não fez, eu só pedi para ela evitar, né? A gente poderia ter feito um gig ou um platô por 36 horas, pedi para ela comer alimentos pastosos, isso eu recomendei, caso vocês lembrem, e eu pedi para ela não ficar bocejando, tentar não abrir muito a boca, e usar só alimentos mais móveis. E cada vez que travasse de novo, ela repetir isso aí e aplicar o gelo. Então agora, nessa semana, a gente vai ver como é que ela está, se ela seguiu isso, etc. Então, isso pertence à aula das terapêuticas, mas eu achei oportuno a gente colocar e falar um pouco aqui agora. Essa parte aí, eu estou colocando para vocês, só para a gente ter uma noção
do que era. Isso aí já faz tempo que eu recebi, eu não lembro se era, nessa época acho que era por Facebook, não era nem de WhatsApp. Mas uma pessoa me mandou o seguinte relato, sem eu vê-la, uma aluna me mandou. Queria te pedir um favor, estou sentindo uns estalos, quer ver como, é o modo como o paciente se refere. Quando eu abro a boca e quando eu fecho. O que parece isso? Estalido recíproco, na abertura e no fechamento. Também dói quando eu como. Na hora que ela vai mastigar, dói. E por que dói? Se for um deslocamento sem redução, que na hora quando ela come, desse lado, ela está forçando justamente aquela zona ricamente inervada e vascularizada. Aí, ó, tô achando que possa ser alguma coisa na TM. É só do lado esquerdo. Aí, quando a pessoa vai, ó, será que amanhã você poderia dar uma olhada, pelo menos me dar uma luz? Lógico que nesses casos eu sempre peço para a pessoa ir lá para ser avaliada. Mas quando ela chegou, eu já tinha uma hipótese diagnóstica. Aí eu vou conduzir todos os meus exames para essa hipótese diagnóstica, que era deslocamento do disco com redução. Eu não lembro mais como é que foi esse caso aí, mas eu acho que o diagnóstico foi confirmado mesmo. E aí naquele segundo grupo, né, seguindo a nossa definição aí, lembrando assim que a gente tinha uma outra classificação também. Aí eu retomo isso com vocês falando dessa outra classificação. Então, o primeiro grupo era de desarranjos entre disco e superfícies. Esse segundo grupo é a incompatibilidade entre superfícies articulares. Vamos lá. Podemos ter alteração na forma, aderência ou adesão, que a gente já falou. Esse termo subluxação, hoje em dia a gente chama de hipermobilidade sem travamento. E o deslocamento espontâneo ou luxação, que hoje em dia a gente chama somente de hipermobilidade. Alteração na forma, então, nós podemos ter, devido a essa alteração na forma, a gente pode ter um ruído. O ruído vai se dar sempre no mesmo ponto, ou de abertura, ou de fechamento. Então, por isso que é importante também, quando a gente está fazendo nosso exame clínico, medir com a reguinha que a gente tem. Pode ser uma protuberância óssea, que sempre raspa no mesmo lugar, pode ser uma perfuração de disco. Outro problema que pode acontecer, que talvez esteja ligado a uma alteração da forma ou a amplitude do movimento. Não sei se vocês lembram que a gente viu uma colega de vocês que quando ela abria muito a boca, mas quando ela abria muito mesmo, ela sentia uma espécie de um deslocamento e escutava um ruído. Só que é um ruído diferente do deslocamento de disco com redução. É um ruído da cabeça da mandíbula, com disco ou sem disco, raspando no tubérculo articular. Ou seja, na hora que ela está fazendo uma hipermobilidade. Uma subluxação, aí no caso, porque ela não teve travamento. Algumas causas, mas o que eu queria mostrar para vocês era essa imagem aí, que vejam, a gente consegue ver aqui que essa cabeça da mandíbula já não está com a forma adequada que ela deveria estar, e na hora que ela passa, vejam que para ter esse tipo de ruído, a pessoa tem que ir raspando, ou seja, são os movimentos bem bordejantes mesmo, e isso está mais frequente da pessoa fazer muito movimento bordejante quando ela está com ou algum problema muscular, né, em geral por forçação de travamento, de apertamento dos dentes, e o seu reflexo, aí uma coisa reflete na outra, o músculo ele fica mais encurtado, como eu falei, ele não está acostumado a ficar amplo, realizar movimentos maiores, e aí quando o movimento é maior, as superfícies se afastam. Então quando as superfícies estão nos movimentos bordejantes, elas estão pertinho. Aí pode acontecer esse tipo de problema, né? Aí alterações na forma. Se é uma alteração anatômica já, a gente consegue ver, pode ter até algum desvio em abertura e fechamento, podemos ouvir ruídos, aí é uma alteração anatômica. Se é anatômica que eu digo assim, de desenvolvimento. Se ela é uma alteração degenerativa, que pode ser por uma erosão, um aplanamento,
presença de osteófito, questões degenerativas, em geral ligadas à idade, né, a degeneração da pessoa, essa alteração de forma ela se deu por conta de uma destruição, um remodelamento dessas superfícies articulares. Vou passar as questões de terapêuticas. A aderência que a gente falou, a gente até mostrou aquele videozinho, é um colamento temporário das superfícies articulares. De novo, aquela que só vai acontecer isso porque o espaço articular está sendo muito forçado, ele está sendo diminuído, em geral, porque a pessoa ativa muitos músculos que fazem a mandíbula ir para cima. E aí diminui o espaço articular. Característica clínica. Se não me engano, tem uma outra paciente da clínica que ela trouxe essa história dela também. Que ela, ao acordar, não conseguia abrir a boca. Aí ela forçava bastante e escutava um estampido, assim, um barulho único. Que é na hora que aquele desentupidor de pia, né, ele desencaixa da superfície articular superior. Então, relacionado ao apertamento dentário noturno, ou seja, do sono, né, quando a pessoa aperta muito durante o sono, na hora que ela acorda, ela quer abrir a boca e dá aquela aflição de não conseguir abrir a boca. Aí ela ativa os músculos de abertura, né, os depressores da mandíbula, sente um cansaço também por fazer isso, e aí, por conta dela ter apertado muito aqui, tem que vencer essa pressão que causou lá na ATM. E aí, na hora que ela consegue vencer, faz... que a gente, acho que eu vou mostrar o videozinho novamente. Ó, vídeo de novo. Queria mostrar mais aquela segunda parte, porque a primeira parte é de deslocamento do disco sem redução. Então, ó, essa parte aí que eu quero mostrar para vocês. Esse caso aí. Imagina que a pessoa está tentando abrir a boca e o disco está grudado lá na superfície superior da cápsula articular. Aí, ó, tenta abrir, não consegue. Só consegue quando abre muito e aí tem que... O disco está grudado lá em cima. Como o disco está relacionado à cabeça da mandíbula, ele limita a cabeça da mandíbula também. Aí quando ela abre, ela venceu aquele problema superior lá. E quando acontece isso, imagina que o líquido sinovial que deveria estar aí, ele já meio que se secou, ele já meio que foi para outros lugares, por um processo assim, parecido com o da isquemia, quando a gente aprende questões ligadas a sangue, né, a vasos, etc. A pressão causa a isquemia. No caso aí não é sangue, mas é o líquido sinovial. E aí fica mais seca a articulação. É por isso que uma das alternativas para a gente contornar quem vai diminuindo os traços articulares é lavar essa região ou suplementar com algum líquido. Então a viscosuplementação, vocês já devem ter ouvido falar, até está meio na moda, se injeta nessa cama, nesse compartimento superior, ácido hialurônico, mesmo soro fisiológico. Tem uma série de coisas que podem ser colocadas aí para melhorar essa lubrificação, melhorar o espaço articular, melhorar essa tal da isquemia, entre aspas, que eu falei. Tá bem? Então, ó, de novo, aqui o que acontece. Então, a tal da subluxação que está escrito aí. Hoje está escrito, eu coloquei assim, também denominada hipermobilidade. No caso, a hipermobilidade sem travamento aberto. Então, não é uma condição patológica, é quando a cabeça da mandíbula ela ultrapassa o tubérculo articular, que antigamente a gente chamava de crista da eminência articular, na abertura bucal. Então, ela passa, a gente pode ouvir um ruído, só que ela volta, sem travamento aberto. Então, isso que pode acontecer. Vou passar aqui, passar essa parte, que até já está meio desatualizado. Tudo isso aqui que estão nesses slides é do livro da Deleuze. E aí, quando a gente
fala sobre travamento aberto, é quando acontece essa tal da subluxação, mas sem a volta. Por quê? Porque quando a pessoa vence aquela eminência, o tubérculo articular estaria um pouco mais anteriorizado aqui, quando ela vence, os músculos de fechamento, porque assim, ela está abrindo a boca. Aí ela abriu a boca e travou, não consegue voltar. Para o paciente que não estudou anatomia, assim, o que ele vai fazer? Qual é o arco reflexo que ele vai fazer? Ele vai tentar recrutar os músculos de fechamento de boca. E na hora que ele recruta esses músculos, nós temos aqui o tubérculo articular atrapalhando e a mandíbula subindo cada vez mais. Quando isso acontece, o travamento piora. O músculo deveria, na verdade, relaxar para que ele pudesse se esticar, ir para baixo, para trás e depois ficar tranquilinho lá na fossa mandibular. Mas como isso não acontece, o quadro acaba sendo piorado. Aí a gente tem que reduzir clinicamente. Para reduzir clinicamente, a gente tem que simular esse movimento para baixo, para trás e para cima. E a gente faz isso com a mão. Fica muito mais fácil a gente fazer uma ATM por vez. Então, eu gosto assim de travar um lado, segurando a mandíbula, né? Eu travo um lado, até empurro para cima um pouco. Faço assim, puxando para baixo o outro, levo para trás, e aí logo em seguida já levo o outro. Com isso não tem problema de machucar dedo, que falam, mas no começo é bom tomar esse cuidado. Proteger o dedo com algumas gases, mas é muito tranquilo de fazer essa redução. Tá? Então vejam, aí a imagem. A cabeça da mandíbula ela foi para anterior e para baixo, e aí quando passa o tubérculo articular, ela não consegue voltar. E aí a pessoa tenta fechar, recrutar os músculos elevatórios, só que sem relaxá-los, para que aconteça essa volta. E aí não volta. A gente tem que fazer a redução clínica mesmo. O ideal é o paciente relaxar. Deixa eu passar aqui. Isso é um caso que a gente fotografou assim, de um exame. Isso é uma foto de um exame que se chama tomografia. Essa tomografia é uma reconstrução tridimensional que a gente vê aí de uma pessoa idosa. Você vê que ela não tem mais dentes, não tem nem mais rebordo, né? Não tem mais processo alveolar, nem dente, nem nada. E esse senhor era um senhor. Um dia na vida, ele travou. Ele foi lá para frente, ele fez uma luxação da mandíbula. Então vejam, ó, aqui é a fossa mandibular dorsotemporal. Do outro lado é aqui, ó, a fossa mandibular dorsotemporal. E vejam onde estão as cabeças da mandíbula. Desse lado está aqui e desse lado está aqui. Está naquela região entre o processo zigomático, osso temporal e bem à frente. Então, visualmente, ele já não tinha rebordo. E ainda ficava assim com aquele perfil queixudo, né? Ele ficou com a mandíbula lá para frente. Imagina os ligamentos posteriores aí, como é que não estavam também. E para quem observou bem, assim, você vai ver que nessa época não tinha celular, eu usava câmera mesmo. Aquelas câmerazinhas amadoras. Eu levava, né, levava tudo quanto é lugar. Aqui sou eu, ó, tirando a fotografia aqui no meio, a imagem de reflexo, que é aquele papel meio brilhante, né? Só como curiosidade. Não sei se vocês lembram também que a gente estava conversando com a Carol, né, nossa aluna, que ela consegue fazer um monte de coisa com as mãos, eu também sou um pouco flexível, eu consigo levar esse dedo aqui para trás, mas o cotovelo dela vai lá para frente, o ombro, não lembro o que ela mencionou que fazia, com as pernas também, que é o seguinte, esse score de Bayton, ou Byton, é um score que a gente avalia vários pontos, várias articulações, e conforme a gente vê a hipermobilidade em várias articulações, a gente dá uma nota, um score. E
Se esse score for elevado, a gente vê que a pessoa tem a tendência de ter hipermobilidade. E se ela tem hipermobilidade em várias articulações, é provável que na ATM também tenha essa hipermobilidade. Então, mais um recurso interessante para a gente saber e observar também. Esse slide aqui, eu peguei da Juliana Stujinski Barbosa, que ela publicou na página dela, que é bem interessante vocês se cadastrarem assim, para receber tudo que ela publica. Ela é uma super pesquisadora, super clínica e muito caprichosa. Ela é boa nessas questões de programação visual, de Instagram, essas coisas digitais que tem hoje em dia. E ela mostra esse trabalho aí, que em 383 pacientes, foi avaliado aí os diagnósticos entre deslocamento do disco e crepitação. E aí relacionando também com a idade. O que ela viu? Que a tendência é a crepitação, o diagnóstico de crepitação, aumentar conforme a pessoa vai envelhecendo. Ou seja, uma característica degenerativa é observada em pacientes mais idosos. E o deslocamento do disco já não se torna tão relevante, porque se tinha que deslocar, já deslocou na fase de adulto jovem. Então não se tem tanto esse diagnóstico de deslocamento do disco em idades mais avançadas, é só em idades mais jovens. Porque ou já deslocou sem redução e a pessoa já acostumou, ou não deslocou. Aí a gente vai observar talvez outros problemas e não o deslocamento do disco mais. Então, um trabalho interessante. Esse vídeo aí, eu gosto sempre de mostrar também, um amigo meu que agora já faleceu. Mas vejam que interessante, ele estava escrevendo e eu tive uma vontade de filmá-lo, né? Eu peguei o celular e comecei a filmar ele. Vejam que bonito é a gente ver o polo lateral da mandíbula dele, que era super bacana, numa mastigação normal, assim, ele fazia justamente esse movimento, de ir para baixo e para cima. E, logicamente, ele ia também para a medial, porque quando a gente não consegue ver ele muito, quando ele mastiga do outro lado. Então, eu acho bonito a gente ver esse tipo de coisa. Essa outra pessoa eu filmei comendo também, para a gente ver o músculo temporal, no caso aí, dá para a gente ver o masseter também, contraindo. Eu achei que ficou bem característico, assim, a gente vê onde que é a contração do masseter e do temporal, dá até para ver, assim, a parte mais anterior do temporal, ó, bem demarcada aqui, se limitando aqui, ó, quase na parte do frontal dele. E aqui, ó, o careca também. Quanto menos cabelo, melhor a gente vê isso. A gente vê aqui, ó, o masseter, o temporal, e assim vai. E quando a gente fala das desordens inflamatórias, das questões de ATM, é muito difícil clinicamente a gente separar se é uma sinovite, ou seja, uma inflamação relacionada ao líquido sinovial, melhor, a membrana sinovial, né, que secreta esse líquido, uma capsulite, que seria uma inflamação relacionada à cápsula, que é formada de músculos e alguns ligamentos também. A retrodicite, que aí tem a ver com aqueles tecidos retrodiscais, que a gente já falou várias vezes que são ricamente inervados e vascularizados. E as artrites, que aí tem também aquela questão degenerativa. As artrites, né, são classificadas entre osteoartrite e osteoartrose. Então vejam, quando a gente fala que o paciente está com dor na ATM, em geral está relacionado a alguma desordem inflamatória, que pode ser aguda ou crônica. Clinicamente a gente não fala se ele tem uma sinovite, ele tem uma capsulite, ele tem uma retrodicite. A gente fala que ele tem uma dor na articulação, ou seja, uma artralgia. Algia, dor, artros, articulação. Ele tem uma artralgia que pode ser causada por diferentes etiologias.
Então, ó, só para a gente entender, sinovite, inflamação da membrana sinovial, como eu falei. E capsulite, inflamação do ligamento capsular. Pode ser também daquela região de tendão de músculo, né, na parte anterior. Mas é mais comum a gente sentir assim no polo lateral da ATM, que é onde a gente consegue examinar, na verdade, onde a gente consegue palpar, e na região posterior, são mais comuns. Então, são condições inflamatórias de grande semelhança clínica, como eu falei. Causas ou agudas ou crônicas, devido a parafunções agudas, algum acidente, algum problema assim de briga, acidente, pancada, queda. E características clínicas. Dor à frente do ouvido, ou seja, a região anatômica onde é a APM. Dor em repouso, acentuada a palpação no polo lateral da cabeça da mandíbula e acentuada quando a pessoa exerce função também. Então, na anamnese, é isso que a gente vai buscar. Não vou falar de terapêutica agora. Heterodicite, às vezes a gente tem que fazer aquele exame de colocar o dedo forçando para anterior, ou então quando a gente pede para a pessoa abrir um pouquinho, a gente localiza o polo lateral e palpa por trás, que é aquela região super incômoda, né, de ricamente inervado e vascularizado. Nós temos aqui baixa tolerância à carga, então quando a pessoa for mastigar, ela sente dor, e clinicamente a gente pode observar também uma alteração da oclusão. Isso na história do paciente, e clinicamente a gente observa também, ele diz que a mordida dele está diferente. Então, devido a um edema nessa região, a mandíbula, a tendência é ir um pouco mais para frente e para baixo. Algumas características clínicas, né? Dor em repouso constante e profunda e agravada com apertamento dental, como a gente falou. Então, o edema faz a cabeça da mandíbula para frente e para baixo e ocorre uma desoclusão do lado do problema, ou seja, ipsilateral. Retroodicite, as causas podem ser traumáticas, como a gente falou, ou relacionadas a parafunções. Então vejam aí a região que a gente falou, que é ricamente inervada e vascularizada, que é a região dos tecidos retrodistais, que em geral, em casos assim de deslocamento do disco, e que a pessoa ainda aperta, ou seja, diminui o espaço articular, ela está esmagando ou ofendendo justamente esses tecidos. E aí nós temos as artrites e artroses, que são aquelas questões degenerativas que a gente falou. Artrite, osteoartrite, é quando a pessoa relata dor. O relatador, ou a gente encontra dor à palpação. E a artrose já é um caso assim mais crônico e mais controlado. Está relacionado à carga. Então, ó, vejam que nessas imagens a gente consegue ver alterações de forma. A cabeça da mandíbula já está diferente, devido a erosões, devido a aplanamentos, devido a processos de remodelação óssea inflamatória nessa região. Reabsorções, ação de osteólise, né, nessa região, e remodelação. Então, a gente clinicamente também, além da dor, a gente percebe a tal da crepitação. A crepitação é a percepção, quando a gente está fazendo a palpação ou aumentando a sensibilidade com um estetoscópio nessa região, a percepção de uma areiazinha, de um vidro quebrado, de algo assim, uma porta rangendo, assim, algo assim bem farfalhar, um papel amassado, sabe? Então, a gente observa isso também, por conta dessas alterações degenerativas, aplanamentos, erosões, presença de osteófitos, que são neoformações ósseas sem cortical, sem nenhuma ordem certinha. Então, na hora que a gente ouve a crepitação, é como se a gente estivesse nessa superfície toda erodida, né? E pode acontecer até microfraturas desses osteófitos,
e a gente percebe com essa crepitação. E pode ter a presença de dor ou não, dependendo da carga funcional que a pessoa está sentindo. Certo? É isso que eu estou passando mais rápido, é que a gente vai abordar em outras aulas. A dor, acentuada pelo movimento mandibular. A crepitação que eu falei, pode ser uma série de coisas, colapso dos tecidos retrodiscais, discos e perfurações de discos, alterações de forma nas superfícies ósseas, como eu falei, etc. E aí pode acontecer isso também. Eu, sinceramente, nos casos que eu observei, na clínica, todos os casos que eu venho examinando, eu não consigo ver isso com tanta clareza, eu confesso. Primeiro porque nossos pacientes são ruins de prótese. A dentição deles não é uma dentição engrenada, eles têm muitas perdas dentárias, não usam próteses, então eu não consegui ver isso que está relatado aí nos casos que eu já atendi. Mas o diagnóstico não é tão difícil. Sabe? Aqui mais algumas coisas relacionadas à terapêutica. Em geral, a gente alivia funcionalmente. Só para a gente resumir, a gente pede para a pessoa mudar a alimentação, a gente faz alguns procedimentos fisioterapêuticos com calor para melhorar essa região. Antigamente se falava muito em mexer na oclusão para ter isso, mas hoje a gente mexe mais na função mesmo, independente do arranjo dentário. Olha aqui falando assim, das alterações radiográficas, erosão, aplanamento, osteófitos, como a gente já falou. E a osteoartrite e a osteoartrose, ela varia uma com a outra dependendo da demanda funcional, como eu falei, da carga. E aí a gente vai abordar um pouco nessa aula, mas na aula de elaboração de hipóteses diagnósticas, que existem alguns critérios diagnósticos. Hoje a gente já está usando o DC, que é o Diagnostic Criteria. E antes de a gente usar o DC, mesmo para pesquisas, a gente usava o RDC, que é o Critérios Diagnósticos para Pesquisa. O RE é de Research. Research Diagnostic Criteria. Critérios Diagnósticos para Pesquisa. Então a gente classificava as DTMs em dor miofascial com abertura limitada, aí aqueles encurtamentos que eu tentei, o deslocamento do disco com redução, sem redução, com limitação de abertura, que é o caso da paciente que nós vimos, ou casos mais adaptados ou mais crônicos, de deslocamento sem redução, sem abertura limitada, que eu comentei que é mais difícil o diagnóstico, porque não tem limitação de abertura, às vezes não tem nem queixa. E os casos de dor na articulação, as artralgias. E aí, alguns critérios, por exemplo, aqui eu estou mostrando exemplos. Eu gostava, tinha até uns cartõezinhos assim, feitos para lembrar de todos esses detalhes. A gente classificava que o deslocamento, que era deslocamento do disco com redução, quando tinha o estalido recíproco, sendo que em abertura, se a gente fosse medir quando que se dava o estalido, havia em abertura 5 milímetros a mais do que em fechamento, pelo menos. Que era eliminado improtrusível, isso é importante, isso a gente faz até hoje, quando a gente quer fazer esse diagnóstico diferencial. Quando a gente pede para a pessoa fazer protrusão, a gente está forçando uma recaptura do disco, uma redução do disco. E a gente pede para a pessoa abrir a boca assim, em protrusão, ela faz assim, ó. Ou seja, o disco a gente sabe que está com certeza ali e não houve ruído, porque o ruído a gente ouve quando ele escapole, ou quando ele é capturado. No caso aí, ele já foi capturado. A gente força uma recaptura e vê se não tem ruído. Se o ruído que ele sentia que tinha abertura e fechamento foi eliminado em protrusível, é um dos fatores que a gente fecha o diagnóstico.
reprodutível de 2 de 3 movimentos consecutivos, ou está lido em algum dos movimentos, ou de abertura, ou fechamento, mas, né, porque assim, quando tem em abertura e fechamento fica fácil. E quando é só em abertura ou só em fechamento, mas tem em algum dos outros movimentos de excursão mandibular, de lateralidade ou protrusão. Também reprodutível de 2 a 3 movimentos consecutivos. Sem redução, deslocamento do disco sem redução com limitação de abertura. É mais fácil, porque ele vai ter uma história de limitação de abertura significativa. Na hora que a gente mede, a limitação é maior ou igual a 35 milímetros. Lembra que a gente falou daquela regrinha dos 2 dedos fechados ou dos 3 dedos abertos? A abertura máxima com auxílio aumenta 4 milímetros ou menos. Ou seja, na hora que eu peço para o paciente abre a boca, aí ele abre, e eu vou tentar abrir a boca dele, auxiliar, eu quase que não consigo mudar muito. Então, varia em torno de 4 milímetros. Quando é articular, eu não consigo mexer muito nesse padrão de abertura. Quando é muscular, eu consigo mexer um pouco mais. E a excursão contralateral é menor do que 7 milímetros. E o desvio para o lado ipsilateral na abertura. Então, eu tenho limitação na excursão contralateral, que tem a ver com a manobra de minagem, ou na abertura eu vou ter o desvio, vou observar bem o desvio. E às vezes a gente não consegue observar direito, a gente tem que fazer esses outros testes. E a ausência de estalido, né? Como a gente falou, como ele não reduz, não tem estalido. Esse é o difícil, o diagnóstico difícil, quando o deslocamento do disco é sem redução e sem limitação de abertura. Então nós temos uma história de limitação de abertura significativa, temos a abertura máxima sem auxílio grande, ou seja, não está mais atrapalhando, então ele abre gostosinho, como a gente estava falando. A abertura máxima com auxílio, ela aumenta, porque também não tem a limitação de abertura, pelo mesmo motivo. Não atrapalha a excursão contralateral também, continua com ausência de estalido. Então, para eu ter esse diagnóstico, eu tenho que fazer uma artrografia ou ressonância magnética. As artralgias, queixa de dor, reprodutível na palpação. No caso da osteoartrite ou osteoartrose, ou tem dor ou não tem, depende da carga, depende do momento. Vamos notar uma crepitação grosseira na articulação, processo inflamatório degenerativo, controlado com anti-inflamatórios. E tentar diminuir a carga também. Isso a gente vai falar na aula de terapêuticas. E a artrite reumatoide é uma doença autoimune, né, conhecida. Diferente da artrite por degeneração. Então isso é importante que a gente saiba, para a gente não falar besteira, para a gente saber conversar com o pessoal da área médica, assim, né, o pessoal que lida com essas questões de articulação também. Então a artrite reumatoide é uma outra condição. É uma doença autoimune controlada com anti-inflamatórios do tipo esteroidais, com agentes biológicos e antimaláricos, com metatrexate, hidróxido de cloroquina, hidroquinona, ou seja, medicamentos pesados, assim, ligados à dor, ligados à inflamação. Certo? Estou tentando lembrar uma informação que me fugiu. Bem, eu trouxe esse slide também para a gente aprender de uma vez por todas como que a gente prescreve, como a gente faz um pedido de um exame, no caso uma tomografia computadorizada, quando eu quero ver questões relacionadas a tecidos duros, então quando eu quero ver questões de degeneração óssea, eu consigo ver alguma alteração de forma, etc. Em tecidos duros. Então, ó, é assim que vocês vão escrever. Solicito tomografias computadorizadas nas ATMs direita e esquerda, em oclusão e abertura máxima conhecida, ou seja, a pessoa vai medir a distância interincisal,
com cortes sagitais e coronais, sagitais nesse sentido, e coronais nesse sentido. Vários cortes de 1 em 1 milímetro de espessura cada um. Aí eu consigo ter uma ideia. Se eu tenho cortes assim e cortes assim, eu tenho uma ideia. Sagitais e coronais. Eu não peço cortes axiais, que seria axiais ou transversais. Não peço. Bom, o exame, ele seria mais ou menos isso. A gente vê do lado esquerdo aqui a reconstrução tridimensional de uma ATM do lado direito, ATM do lado esquerdo. E aqui cortes. No caso aqui os cortes sagitais. E aqui são os sagitais. E aqui, ó, os coronais. Tá? Nessa foto, né? E como é que eu peço uma ressonância magnética? E para quê? A ressonância magnética eu peço para ver tecidos moles e atividade inflamatória. Aí seria assim, solicito imagens por ressonância magnética bilateral das ATMs em T1, quando eu quero ver questões anatômicas, e T2, quando eu quero ver questões de edema, de inflamações. Pré e pós-contraste, após até 5 minutos. Esse contraste é para a gente ver melhor, mas eu nunca pedi. Nunca pedi. Já vi imagens, tá, são bonitas, mas eu nunca pedi. Não houve nenhum caso para mim até agora que justificasse o pedido. Então, ó, na insuficiência renal crônica e hipersensibilidade ao gadolino, que é o contraste, então há um super cuidado. E você pede com contraste, tem que injetar isso aí, que é um marcador que vai mostrar a imagem diferente. Quando eu quero a supressão da gordura, né, pessoas mais gordinhas, eu peço esse tal de STIR. Posso pedir a ressonância pseudodinâmica, o vídeo, que é uma ressonância magnética que eu consigo ver a pessoa abrir e fechar. Em geral, não é que ela está abrindo e fechando, eles simplesmente fazem uma animação em diferentes modos do movimento. E a densidade de prótons, isso aí eu sinceramente não lembro no momento. Então, vejam, as imagens de ressonância magnética, elas ficam assim, ó, dá para ver até o encéfalo. Dá para ver aqui, ó, o líquido encefálico, né, entre as velocidades. E vejam como as ATMs, elas têm uma contiguidade com o encéfalo. É por isso que nos traumas elas fraturam. É uma zona de fragilidade para proteger o encéfalo. Para que a ATM nunca, a cabeça da mandíbula não entre no encéfalo, não cause sequelas maiores. Então ela fratura para proteger o encéfalo. Até isso a natureza tem essa característica. Uma imagem bem bonita. Aqui algumas questões relacionadas à terapêutica que eu vou passar. Isso aí eram vídeos que eu fazia de brincadeira, assim. Quando eu me filmava, assim, apertando os dentes para ver se eu conseguia ver o meu masseter, ver minha ATM. E nessa época, uma curiosidade é que eu tinha o cabelo mais preto do que eu tenho hoje. Hoje, se eu for fazer, aqui tudo é branco. Que, relacionado às nossas recomendações dos pacientes, a gente vai ter isso também em terapêutica, mas é uma das técnicas cognitivo-comportamentais. Tem o caso de uma aluna. Tenta abrir reto, tá? De novo. De novo. De novo. De novo. Legal. Habilidade sem travamento, né? Aí eu pedi para ela depois fazer aquela... Abre e fecha. Isso. Continua assim. Você fica reto.
Agora fecha de novo. Agora de novo. Abre. Fecha. Abre. A gente ficou no diagnóstico diferencial dela muito sem fechar, né? Eu tenho um paciente chamado Sérgio, ele apareceu nessa época aí, apareceu já faz muitos anos isso, logo que eu comecei a trabalhar aqui na UF. Ele foi tirar uma radiografia, e aí a professora Adriana Dibo, que era professora de radiologia, ela veio com uma imagem assim que ela estava meio assustada com a imagem. Mas não é, ele não tinha queixa nenhuma, ele fechava a boca desse jeito que vocês estão vendo, abria super amplamente. Já vão ver qual que era a questão que a professora Adriana falava. Ela trouxe essa panorâmica, vocês podem ver aqui embaixo, né? Que o detalhe dessa panorâmica aqui embaixo é que o que ele tinha? Ele tinha uma fratura da mandíbula desse lado esquerdo dele. E depois eu conversando com ele, tinha uma história de um acidente de bicicleta, que ele uma vez caiu de boca no chão, de queixo no chão, doeu um pouco, mas nada que alterou ele, e continuou a vida normal, a vida que segue. Ele tinha uma excelente abertura de boca, né? Na verdade, até a gente precisava limitar essa abertura dele. Ó, isso dá 2012. Abria e fechava, ó, não tinha quase desvio, não tinha limitação de abertura, não era uma queixa dele. Então, esse paciente aí, eu tratei assim de um jeito muito tranquilo, porque a gente manteve ele sob observação, na verdade. A gente orientou, fizemos algumas orientações relacionadas à abertura excessiva de boca, mas nada assim muito que mudasse a vida dele. Esse é um caso que, se você mostrasse para um cirurgião, talvez ele indicasse uma cirurgia, sendo que na vida do paciente não tinha muita alteração. Aí entra aquelas coisas que a gente vem lendo e estudando. Em 2016 encontrei ele na rua, olha que ele até estava um pouco mais velho, pedi para ele abrir a boca, fechar, também tranquilo aí, ó. Sem problema, falou que estava tudo normal. Ou seja, paciente de controle, né? Não fez prótese, com certeza continuava ainda apertando. Aqui é uma outra paciente que nós atendemos, acho que no ano passado. Vejam como os dentes dela estão todos desgastados, a característica de gente que tem tratamento e desgaste. Ela tinha um desvio. Olha o desgaste dos dentes dela. Tinha mordida aberta anterior. Isso aí era dessa paciente, ela abrindo a boca. A gente pode ver que de um lado, no mesmo padrão de abertura, a mandíbula não ia até tão à frente quanto do outro lado, ou seja, do lado esquerdo dela existia uma espécie de uma limitação em relação ao lado direito. Aí a gente já começou a trabalhar com o deslocamento do disco sem redução, como hipótese diagnóstica. Esse aqui é um vídeo produzido pelo professor Antônio Sérgio Guimarães, do Fred Mercury, bem interessante. Bem, esse vídeo ele foi censurado pelo YouTube, porque é um vídeo do Fred Mercury cantando We Are The Champions. Mas eu vou tentar narrar para vocês o que acontece e vou colocar aqui embaixo o link para o vídeo original do qual eu baixei esse vídeo da internet. Então eu incorporei um vídeo da internet que acabou sendo censurado. Esse vídeo, como eu estava falando, foi produzido pelo professor Antônio Sérgio Guimarães, e o que ele gosta de chamar atenção é no polo lateral da mandíbula, na hora que ele abre bastante a boca. Reparem que ele abre a boca, reparem a frente da orelha, que aparece um volume, como o Fred Mercury é bem magrinho, aparece um volume se projetando para fora. Olha lá.
onde eu estou sinalizando lá com o cursor, aparece um volume que na verdade é o polo lateral da mandíbula na hora que ela está em translação, na hora da abertura de boca. Então, o que ele quer dizer com esse vídeo é assim: se a gente encontra um paciente que acontece isso, que tinha no Freddie Mercury, que era um cara assim super famoso e ele era magrinho, né? O fato de não ter gordura facial nessa região, ele aparecia bastante o polo lateral da mandíbula. E o seu perfil facial é dólico facial, né? Então ele tem o componente vertical predominante e aparece mais facilmente esse polo da lateral da mandíbula, das cabeças da mandíbula, o que é absolutamente normal. Então esse vídeo na verdade é uma brincadeira de que é algo estranho. Quando a gente vê esse vídeo, chama muito a atenção esse volume aí nessa região, e que se fosse aqui no Brasil o pessoal já teria feito alguma intervenção, etc. Então é uma brincadeira feita pelo professor Antônio Sérgio Guimarães para dizer que se tivesse feito uma intervenção desse tipo invasiva no Freddie Mercury, é possível que ele tivesse sequelas. Então seria um diagnóstico errado. Então aí está se questionando, será que ele tinha DTM ou não? E aí, o que eu estou escrevendo aí ao lado, né, na época que eu dei a aula, vai aparecer o diagnóstico dele, se ele tinha DTM ou não. Então, eu vou tentar preencher o espaço vazio que não tem a música. Olha lá, ele não sofria de DTM. Eu vou preencher esse espaço vazio. No começo eu pensei em cantar essa música, mas não, na verdade eu estou brincando. Eu pus esse áudio para não ficar silêncio total. Vamos ver se dessa vez o YouTube deixa esse vídeo acontecer. Vejam o link original desse vídeo aí embaixo, aí na descrição, que eu já coloquei, tá bom? Abraços. Agora vai voltar o áudio original do vídeo. Bom, acabou a aula, essa parte. Eu quero ainda marcar com vocês mais uma outra aula sobre as questões musculares e depois também uma sobre as questões de terapêutica. Então falta isso a gente ainda fazer. Eu vou me organizar aqui, vou marcar com vocês e aí a gente vê essas aulas, tá bom? Espero que vocês vejam aí depois, né? Essa aula vai ficar gravada, que vocês anotem as dúvidas, voltem nos trechos que vocês tiveram mais dúvida, anotem e vamos transformar isso numa discussão. Isso sim que é importante, essas interações, tá bom? Então, obrigado, um abraço a todos e a gente se comunica nos nossos grupos ou por e-mail.